Por mais que possamos orar, dirigindo, caminhando, correndo, fazer o que for, nada substitui um tempo dedicado de forma exclusiva para oração. É muito importante a gente ter esse entendimento, porque às vezes nós oramos somente quando nós dirigimos, ou oramos somente quando a gente está caminhando, ou correndo, ou fazendo alguma outra coisa, ou tomando banho, e deixamos de ter um tempo particular com Deus. Achamos que por fazer essas coisas, por dirigir, eu dirijo 2 horas por dia e eu oro pelo menos meia hora durante o momento que eu estou dirigindo. É o tempo que eu tenho com Deus. Isso não substitui um tempo específico na presença de Deus em oração. Porque qualquer outra atividade que nós estamos fazendo, naturalmente nós vamos dividir nossa atenção. Você está dirigindo, você vai ter que prestar atenção no trânsito, as coisas vão passar na sua frente, enfim, você vai dividir a sua atenção. É essencial você ter um tempo de silêncio, um lugar onde você não tenha nada para te distrair e você possa orar com Deus, orar a Deus de maneira exclusiva ali. E a questão do tempo é relativo. Você pode orar 5 minutos, desde que seja um tempo de qualidade, 10 minutos, 20 minutos. O mais importante é a qualidade desse tempo e não a extensão dele. Tá? Então, eu não tenho tempo de orar nesse particular. 2 minutos você não tem? 5 minutos? A gente tem, a gente consegue. É uma falta de disciplina muitas vezes. Porque eu oro, de repente dirigindo, eu vou substituir. Não. Eu consigo orar meia hora dirigindo, mas 5 minutinhos ali no particular com Deus, pelo menos eu tenho que ter. Isso pode ser mais. Quanto mais, melhor. Se a gente conseguir ter 1 hora de qualidade no particular com Deus, isso é excelente. O importante é a gente saber que a nossa alma não gosta muito de orar. Nós temos que perseverar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na última aula desse módulo. Mas o tempo que nós dedicamos à oração, ele jamais vai ser perdido. Ele vai ser multiplicado. É difícil a gente colocar isso em prática, mas quando a gente coloca em prática, a gente vê os efeitos. Temos que buscar essa disciplina em oração. Separar um tempo no particular com Deus é muito importante. E os versículos aqui, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Mateus 6,6. Uma direção de Jesus para essa oração particular. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Era um hábito de Jesus orar no particular com Deus também. Se retirar para lugares solitários. É separar um local, ter um local onde você possa ter essa comunhão com Deus. Hoje em dia, na correria do dia a dia, é difícil a gente separar esse tempo, realmente. Se a gente bobear, a gente acorda tarde, vai fazer um monte de coisa, daqui a pouco, quando percebe, acabou não orando. Então, precisa de uma disciplina. E a minha recomendação é que você inicie, se você não tem essa prática de separar um tempo para orar, é você iniciar com pouco tempo. Às vezes a gente quer, vou separar 1 hora por dia. E aí consegue fazer 1, 2 dias e depois acaba desanimando. Não, coloca um tempo menor, um tempo de qualidade, e aí você vai aos poucos percebendo quanto isso vai melhorar o seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Ele, sua confiança no seu dia a dia. E não significa que essa oração ela vai transformar o seu dia. Não. É uma vida de oração que Deus quer. Um dia que você não orou, de repente, não vai dar tudo errado nesse dia. A gente não pode pensar nesse sentido aí. A gente está colocando uma religiosidade naquele momento de oração. Se eu não tiver aquele momento no particular, meu dia vai ser ruim. Não, não é assim que funciona. Separa um dia, busca um tempo durante o dia, tenta fazer isso de maneira frequente todos os dias. Um dia que não der, não fica se culpando por não ter feito, mas volta no dia seguinte e faça. O problema é se você ficar se culpando, achar que vai dar tudo errado e achar que as coisas dependem totalmente daquela oração específica. Não. Não consegui orar de manhã? Ora em pensamento, ora num intervalo ali do trabalho. Enfim, temos que ter uma vida de oração. Temos que orar em todos os lugares.